Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, na edição dessa quinta-feira. E na ponta da linha eu cumprimento, dou o meu bom dia ao sociólogo, diretor do Instituto Cultiva, Rudá Ritt. Rudá, bom dia. Bom dia, Paulo. Prazer estar aqui de novo. Muito obrigado por você nos atender. Em primeiro lugar, eu te desejo aí, na medida do possível, um ótimo ano de 2020, com muita saúde, sorte e realizações. A outra questão é que nós estamos fazendo uma rodada aqui com vários analistas a respeito da visão de cada um de vocês a respeito desse segundo ano do governo Bolsonaro que se inicia. O que a gente pode esperar? Bom, Paulo, eu acho que nós temos vários sinais trocados, né? O que faz a situação ficar um pouco mais complexa. Então, por exemplo, na economia. Na economia nós não entramos em recessão, como era esperado. Nós tivemos uma pequena melhora em alguns setores que são meio emblemáticos da economia, quase minúscula melhora, como é o caso da construção civil, muito comemorado pelo Sindicato dos Empresários do Setor, porque eles há 5 anos tinham queda, né, da participação do PIB setorial, né, e melhorou. Mas, por outro lado, nós temos a queima das reservas cambiais do Brasil, isso é uma sinalização muito importante da crise. E também tivemos uma péssima venda no Natal, né, que foi quase 2% a menos do que no ano anterior. Então, isso demonstra que nós não estamos nem um pouco próximo de um céu de brigadeiro, né? Por outro lado, nós temos uma situação social cada vez mais crítica. Houve um retorno, um aumento do número de pobres no Brasil, novamente. Nós temos cada vez mais, nós entramos nas listas das tragédias sociais e de violência do mundo, né? Como é o caso do número de mortes de ambientalistas, de censura à imprensa, a filmes, e a precarização, a uberização que vem atingindo o país. Então, é uma situação social, econômica muito ruim, mas que parece que ela sempre tem um lastro. Por exemplo, nós tivemos várias pesquisas sendo publicadas recentemente que revelam que os moradores de favela e os mais pobres do Brasil acreditam que a vida vai melhorar. E acham que vai melhorar por esforço próprio. Então, você vê que nós não temos uma população que se engaja para a melhoria da sua vida do ponto de vista social. E que tem uma crença, isso faz parte da religiosidade no Brasil, uma crença extrema de que é possível ter uma vida melhor nesse país, não é? E, por fim, eu destacaria esse acordo tácito, não explícito, entre o petismo e o bolsonarismo. Os dois jogam com a polarização para que, com isso, eles consigam liderar, vamos dizer assim, os dois blocos eleitorais e partidários mais ao extremo, né? No caso centro-esquerda, no caso do PT, e extrema-direita, e se puder abocanhar a direita também no caso do bolsonarismo. E você vê que o Lula sai da prisão e radicaliza o discurso e em seguida começa a ajeitá-lo melhor. E nesse momento que nós temos é uma espécie de, como se fala no boxe, né? É um estudo de um adversário em relação ao outro se preparando para as eleições municipais. Então, é um conjunto de situações que eu acabei de dizer que me parece que faz com que a gente esteja num período morno, como diz a Bíblia. Morno é o pior dos mundos, né? Essa ideia de que o Lula saiu da prisão radicalizando o discurso, mas ao mesmo tempo amenizando os seus contatos, me parece, não sei se foi bem isso que você quis dizer, mas me parece muito próximo à realidade. Agora, esse tipo de... Você usou uma palavra forte, né, que aparentemente há uma espécie de interesse mútuo nessa polarização bolsonarismo versus lulismo. Interesse mútuo tanto da banda do Bolsonaro como da banda do Lula. Agora eu te pergunto, frente à polarização que a gente vem sofrendo nos últimos anos,
Esse tipo de tensionamento, bolsonarismo versus lulismo, é bom para o lulismo? Eu te pergunto isso por conta de um certo antipetismo que foi construído, evidentemente, mas que é real. Outro dia até um dos nossos comentaristas aqui fez uma associação que a queda de popularidade do Bolsonaro, ela vinha sendo acentuada e ela acaba sendo estancada a partir da liberdade do Lula. Então ele associou uma coisa com outra. Procede isso no teu ponto de vista? Não, não procede, não. Vamos tentar, porque já tinha estancado antes da saída dele. Então isso daí é uma tentativa, eu acho, de construção de uma lógica que tem sentido, sem dúvida nenhuma, mas que tentaria dizer que o bloco de extrema-direita e direita se unifica com o medo do terror Lula. Olha, eu acho que é melhor baixar um pouco a bola. Lula é muito importante, mas não é tudo isso, não. Vamos lá, já foi, não é? Vamos, então, entender algumas coisinhas assim do que você falou. Em primeiro lugar, a polarização é um dado histórico do momento que nós estamos vivendo nos últimos 30 anos. 20, 30 anos. Ou seja, e sempre tendo o PT na polarização. Ou seja, é o PT desde 89, ele polariza, sempre foi com Collor, depois foi com Fernando Henrique, e assim vai. Ou seja, o PT, ontem o Lula deu uma entrevista interessante que ele falava isso. Olha, nós sempre tivemos no segundo turno ou ganhamos a eleição, inclusive a última. Então é importante entender a polarização, e a polarização se dá de um lado com o PT. Isso, a gente há uma tendência no Brasil de tentar subestimar o poder eleitoral do PT, porque se tenta fazer uma comparação com um projeto político histórico do PT que mudou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, mudou de fato, mas o PT virou uma máquina eleitoral. Então, ele sempre vai polarizar. E polariza com o antipetismo. Bom, o segundo dado o que nós temos de pesquisa Datafolha, por exemplo, Vox Populi, o que eles vêm, a série histórica vem provando? Que o bolsonarismo tem entre 25% e 30% de apoio, portanto, para mim, o piso de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, é 25%. Ele, na última pesquisa Ibope, estava com 29%. Tudo bem, está dentro da margem de erro, mas já começa a ter um viés de queda. Eu acho que ele não vai abaixo de 25%. É a minha avaliação. E do outro lado, você tem o bloco de eleitores pró-PT, ou pró-esquerda, ou pró-projeto progressista, que, aliás, as pesquisas revelam que se confunde na cabeça do eleitorado. Ou seja, quando fala esquerda do eleitorado, não se fala PSOL, por exemplo, ou outro partido, se fala PT, há uma confusão muito interessante na cabeça da maioria dos eleitores. Esse bloco que apoia o PT, esquerda ou projeto progressista, ele faz entre 29% e 30%. Então, nós temos só 40% que pende de um lado para o outro. A polarização está dada. Então, isso é muito importante a gente entender. Bom, finalmente respondendo a sua pergunta. Eu tenho a impressão, eu tentei catalogar as entrevistas do Lula da saída da prisão em diante. Agora ele começa a se alinhar de novo como um dirigente da campanha do PT. Mas houve um momento, logo depois que ele saiu, que ele foi franco demais e ele disse o seguinte: olha, eu estou impressionado com o moral da tropa petista. Está muito baixa e as pessoas estão muito machucadas e inseguras. Ora, ele deu a deixa. Eu acho que o Lula decidiu polarizar porque com isso ele eleva o moral da tropa. Inclusive, de novo, na entrevista de ontem, o Lula dizia exatamente isso. Falou, olha, eu não vejo problema nenhum me aliar com o Freixo no Rio de Janeiro, nem com a Manuela em Porto Alegre. Agora, o que nós temos que saber são duas coisas. Primeiro, por que é que o PT desiste de ter candidato próprio? Nós temos que discutir isso. Porque nós tivemos tantos prefeitos, 2 governadores no Rio Grande do Sul,
3 prefeitos em Porto Alegre, por que nós vamos abrir mão? E por que no Rio de Janeiro? E logo em seguida, ele emplaca. Olha, o que nós temos que lembrar é que o PT é o maior partido de esquerda do Brasil e da América Latina. E aí ele cita isso que eu acabei de falar, que eu já tinha comentado, que ele começa a listar as vezes que o PT foi para o segundo turno ou ganhou a eleição. E ele realmente tenta mostrar que, por um lado, se for para fazer aliança, vai vender caro, não ser cabeça de chapa, e, por outro lado, fica evidente, se eu alinhar com aquela fala logo depois que ele saiu da prisão, de que, na verdade, ele acha que esse é o momento para elevar o moral da tropa, para se impor, inclusive, nas negociações. Então, a polarização nesse momento, que me parece ser momentânea, a polarização é importante para o Lula, para ele dizer para a tropa que quem enfrenta o Bolsonaro é o PT, e sem o PT não tem jeito. Aliás, ele disse isso, uma frase bem clara. Ele falou, olha, tem que ficar claro que ninguém da esquerda ganha essa eleição sem apoio do PT. Se as pessoas acham isso, tentem. Não vão conseguir. Então, ele deixou muito claro, Paulo, por onde que ele está trilhando. Entende? Eu acho que ele está um passo atrás, porque muitas vezes nós analistas achamos que ele está. Ele está muito mais reestruturando o petismo, nem o lulismo, eu acho. Ele não está nem avançando sobre a pauta lulista, ele está falando do partido, do que efetivamente já se lançando em 2022. Por um lado, ele me parece tem razão. Eu acho que nessa altura do campeonato, sem o apoio do PT, é muito difícil alguma força política ou algum candidato qualquer que seja vir a pensar em vencer as eleições de 2022, já que esse é o horizonte. Agora, se a polarização durante muitos anos foi favorável ao PT, foi positiva, a grande dúvida é se hoje essa polarização ela não é negativa, pelo seguinte, não só o moral anda abaixo do PT, da turma do PT, mas o próprio partido já não é mais o que era. Me parece que cada vez mais o PT se assemelha, guardado evidentemente as diferenças, ao velho PMDB, que sempre foi o partido maior e nas últimas eleições, inclusive, sequer teve candidato por conta da sua heterogeneidade. Hoje o PT, me parece, é um partido muito fundado em mandatos parlamentares e em alguns governos estaduais, que inclusive têm um comportamento, frente aí ao ajuste bolsonarista, muito dúbio. Como é que você vê isso? Parece que o PT não é mais o mesmo. Não, então, é aquilo que eu dizia. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O PT não é mais o mesmo. O lulismo avançou a partir de 2007 sobre o PMDB, as bases do PMDB. Esse foi um dos motivos dos atritos cada vez maior dos PMDBistas com os petistas, inclusive em processo eleitoral. E é por isso que o Lula, naquele período, começa a procurar o PSB. Em uma das entrevistas, ele sem querer diz mais ou menos o seguinte: nós temos que trocar o PMDB pelo PSB. Depois ele nunca mais falou isso, mas ele tentou inflar, como ele inflou o PP, do Maluf, o PTB, e em um momento o PMDB, ele tentou inflar o PSB já próximo de 2010, mas não conseguiu. Inclusive porque o Eduardo Campos decidiu mudar a trajetória do PSB nas alianças com o PT na eleição municipal seguinte. Mas o fato é que o PT mudou mesmo, o PT é o PMDB. É por isso que a polarização é importante. Ou seja, qual é a lógica? A lógica não é há um antipetismo muito forte, portanto a polarização ajuda o outro lado. Eu acabei de dizer que isso não é verdade. Os dois são equivalentes. Os dois polos, o petismo, que não é extrema esquerda, talvez não seja nem esquerda, né? Talvez centro-esquerda, e o bolsonarismo, a polarização é importante para os dois lados. Porque, por exemplo, desgasta o Ciro Gomes, do Lula. O Ciro Gomes agora fez um anúncio, eles estão fazendo aliança com o DEM. Olha, o anúncio, a novidade não é fazer aliança, porque a aliança partidária da eleição municipal é como um zoológico, né? Não se sabe muito bem se tem alguma lógica, as plaquinhas tentam dar lógica, mas é uma confusão geral. Mas acontece que isso virou propaganda dentro das nossas petistas.
ontem, anteontem. Ou seja, o Ciro é de direita. Olha, o fato é que a polarização empurra os setores próximos do lulismo ou para a direita, ou ele acaba sendo engolido no Marapuca, até pela base eleitoral, para se aproximar do petismo. Então, assim, a aposta aqui, tanto do bolsonarismo como do lulismo, que eu acho que tem nesse momento a mesma possibilidade, probabilidade de dar certo, é que eles conseguirão atrair ou destruir o centro eleitoralmente, o que eu acho impossível, ou atrair segmentos desse centro para o seu bloco, e aí essa transferência dos 40% para um lado ou para o outro é que vai garantir o eleito. Portanto, eu acho que é uma aposta com risco calculado dos dois lados. E eu realmente não acho que o bolsonarismo e a direita seja tão forte para além dos 30%. Eu acho que o que acontece é que, como a extrema-direita e a própria direita não aparecia muito nas últimas eleições, e a partir de 2015 começou a aparecer, e na eleição de 2018 se instalou, dá a impressão de um gigantismo que as pesquisas dizem que não é verdade. Obviamente que não é desprezível 30%, mas acontece que o outro lado também tem 30%. Então a disputa está nos 40%. E essa disputa não está dada. Não é verdade que os 40% eles caminham para a direita. Não é verdade. Eles são pragmáticos e se encaixam totalmente no discurso lulista, que é um discurso PMDBista. Você tem razão. O PMDB, ele se esfacelou em função do lulismo. Pode se reconstruir agora pelas eleições municipais. Ele pode. Acho muito difícil, porque para um partido se sustentar efetivamente a partir de uma eleição municipal, ele tem que ter capital. E não tem que ter só cidades pequenas. 80% dos municípios brasileiros têm menos de 40 mil habitantes. Mas eu acho meio difícil o MDB ter vitórias importantes nas capitais. Mas mesmo assim, ele pode se reestruturar. Eu acho que fica ainda muito complicado para o MDB, mesmo se reestruturando a partir das eleições municipais, conseguir se confrontar com Lula. Ou seja, a história o Lula não é tão gigante como dizem, mas de fato o Lula fora da prisão, ele volta a ser uma espécie de farol para o centro-esquerda, ele polariza, e uma entrevista dele é muito mais ouvida e dá mais ibope para um lado e para o outro, do que uma entrevista do Bolsonaro, do Rodrigo Maia, do Temer. Essa é a situação brasileira. A questão é como disputar os 40%, porque dos dois lados há uma equivalência. Uma questão que eu ia levantar para você, frente a esse teu exercício aí de separar, vamos supor, grosso modo, 30% Bolsonaro, 30% pro lulismo e essa disputa dos 40%, uma das questões me parece que você já deixou claro, né? A minha dúvida, eu ia te perguntar isso, quem você acha que melhores condições tem de capturar esses 40%? A princípio, eu achava que, olhando aí o passado, seria o próprio Bolsonaro, porque esse centro critica o Bolsonaro em alguns aspectos, mas na tal agenda econômica fecha com ele, né? Mas você acha que não é bem assim. Agora, o lulismo, ele tem um problema, não é? Porque nada indica que o Lula em si, como político, possa vir a ser candidato em 2022. Então, minha primeira questão, isso não cria uma dificuldade para essa busca dos 40%? E segundo, esses 40%, me parece, é o objeto de desejo também do Ciro Gomes. Como é que você vê a batalha do Ciro Gomes? Porque é evidente, o PT acusa o Ciro Gomes de buscar a direita, mas parece que essa direita que o PT acusa o Ciro Gomes de querer buscar, também é objeto de desejo do PT. Então, parecem que ambos estão com o mesmo desafio pela frente. Como é que você vê isso? A questão não é a realidade, né? A questão é a versão, né? Política não é o fato. Política é a versão. E quem ganha nessa versão está sendo o lulismo. O Ciro Gomes não consegue emplacar que o lulismo é de direita, mas o lulismo consegue emplacar. Tanto que vira notícia, né? Então,
E o Ciro Gomes é de fácil, como já alguns analistas já disseram, ele é um excelente estrategista e um péssimo operador tático. O Ciro é uma pessoa facílima de provocar, cai em todas as arapucas e ele acaba se queimando, né? O Ciro é uma pessoa que normalmente tem um total de votos que é o número do seu partido, né? Na eleição passada foi 12%. Se você pegar as eleições anteriores, ele fica entre 10% e 12%. Isso não vai para o segundo turno. Então, assim, para mim, o Ciro é uma espécie de coelho. Ele sai na frente, depois perde fôlego. Uma espécie de Marina mais à esquerda, digamos, mais preparado. Mas ele não sai disso. A Marina também não sai de 10% a 11%. Então, chegou a 34%, empatou com a Dilma e perdeu o fôlego e acabou deixando o segundo turno para o Aécio Neves, na eleição de 2014. Então, assim, eu acho, sinceramente, que o Ciro é um traque. Dá um barulhinho, mas ele de fato não tem fôlego nenhum, porque ele não tem organização social. Ele não tem igreja com ele, não tem empresários com ele não tem sindicatos com ele, movimentos sociais. Ele não está nas principais lutas de massa. Nunca vi ele subir um palanque para defender uma greve, ou então ele não está em lugar nenhum. Ele é sustentado pela grande imprensa e pelas redes sociais. Isso é muito pouco num país de mais de 200 milhões de habitantes e com uma desigualdade social tão profunda. As pessoas vão voltar naquilo que eles percebem que tem condições de mudar, não é? E o Ciro é muito confuso programaticamente também. Muito confuso. Ele é um homem de número, eu sempre digo. Eu acho que o Ciro seria muito bom candidato para reitor, mas para política, nem cargo executivo da presidência, ele é muito verde, né? Ele precisa comer muito feijão. Então, eu descartaria o Ciro. Para mim, nós temos, evidentemente, 3 grandes blocos. O bloco lulista, que para mim engole a esquerda em termos eleitorais e o centro-esquerda, e com isso, que é esse o trabalho que o Lula está fazendo, aí ele caminha para o centro-direita, então não é hora ainda do Lula, o Lula sempre fez a mesma coisa, essa é a hora dele tentar construir ou efetivar a hegemonia do PT nesse campo de esquerda, centro-esquerda, e depois, quando ele já tem todo mundo no bolso, aí ele avança para o centro-direita e tenta fazer composição. Nós temos do outro lado a direita e a extrema-direita. O Bolsonaro, ele vem perdendo apoio. Eu não preciso citar aqui todos o que ele perdeu, desde o presidente do PSL até deputadas importantes, e alguns ícones da campanha dele, como atores de pornografia e assim por diante. Quer dizer, ele vem perdendo apoio e não é possível a gente descartar isso. O empresariado, vamos só lembrar, na eleição do Bolsonaro, cravava no Alckmin, que não deu certo. Há uma discussão se agora vão cravar no candidato o Luciano Huck, ou se é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é a terceira força, tentando construir um bloco de centro, que ele colocou o Ciro nesse bloco de centro, e que ele colocou o DEM, parte do MDB, ele citou os partidos que ele queria estar nesse bloco. Então nós temos que esperar um pouquinho, eu acho, que amadurecer esses 3 blocos, mas eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro teria que fazer um malabarismo para ele ampliar para além dos 30%. Entendo. Vamos só lembrar que no segundo turno da eleição de 2018, o Haddad, que é um candidato fraquíssimo, um dos piores candidatos à eleição nacional, ele ganhou em mais cidades do interior, mais cidades do Brasil do que o Bolsonaro. Segundo, ele cresceu mais do primeiro para o segundo turno do que o Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro estava muito perto do teto dele eleitoral daquele período que se desgastou já no primeiro ano de governo. É o pior índice de apoio ao primeiro ano de um governo eleito do país. A gente não pode começar a construir uma imagem como se fosse algo assim imbatível ou tão forte. Não é. Ele está enfrentando um momento difícil. O empresariado não gosta efetivamente dele, acha um risco. E vamos lembrar que parte do empresariado queria o Lula como candidato na reeleição da Dilma. Né? E eles continuam falando isso.
em entrevistas recentes, eles continuam dizendo, inclusive o pessoal da Odebrecht, que o erro foi a reeleição da Dilma, que era o Lula. E é nisso que o Lula aposta. Mas você acha que o Poder Judiciário permitiria uma candidatura do Lula em 2022? Permitiria. Olha, a gente tem que, então, alinhar o discurso. Ou o Lula é um candidato de centro, ou ele é de esquerda. Se ele for de esquerda, o Judiciário não permite. Mas se ele for de centro, qual é o problema? Basta ele fazer outro acordo, outra carta ao povo brasileiro. A gente tem que ser coerente na análise. Então isso resolveria o problema do próprio candidato, porque essa capacidade de polarização do lulismo, me parece, depende também de um bom candidato. Nesse caso, o problema estaria resolvido porque o Lula poderia superar aí os entraves formais que hoje o impedem de ser candidato. Sim, possivelmente. Eu não tenho tanta certeza que o Lula será candidato. O nome do Lula é o Jacques Wagner. Sempre ele deixou claro isso nas conversas de bastidor. Ele acha que, além de consolidar o Nordeste, é um candidato tão flexível quanto ele. Eu acho que é mais flexível do que o Lula até, mas conheço bem de perto o Jacques Wagner, mas por isso que deu no Rui Costa, né? Mas esse é o candidato dele. Eu acho que você tem razão. O lulismo, até pela característica dele, né, caudilhesca do lulismo, ele não conseguiu fazer sucessores. Todos aqueles que tinham um grande poder eleitoral de formulação ou popular, um poder de condução popular, o Lula desgastou. Caso do Tarso Genro, da Marina, do Cristóvão Buarque, do Zé Dirceu, do Palocci, eu vi como que ele trabalhou isso. Benedita, a lista é gigante, Marta Suplicy, Eduardo Suplicy, Erundina, a lista é gigantesca. E tem a digital do Lula em todas as crises desses nomes que eu citei. Todas, Gabeira, todas. Ele trouxe e ele desmontou o nome. Você veja o caso específico do Suplicy. O Lula conseguiu construir a ideia de que é um bom sujeito, um velhinho azulzinho, mas que, assim, meio sem capacidade de ser racional. É quase um pouco irracional, um poeta da política. Ele construiu essa imagem. Ele deixou o massacre da Marta e agora está trazendo a Marta de novo. Então, assim, é importante entender a capacidade de manipulação do Lula e o grande problema dele, ele tentou emplacar a Dilma deu um chapéu nele, e ele nem fala muito mais da Dilma, né? E ele tenta emplacar o Haddad, que não é o candidato dos sonhos dele, pelo que eu sei nos bastidores, pelo que ele fala. Mas você tem toda a razão. Eu acho que o grande problema não é que a polarização aumenta o poder do Bolsonaro, porque se fosse assim, ele já teria aumentado, né, a popularidade dele. E ele está com viés de queda. Então, o Lula saiu e não aconteceu nada. Ele talvez tenha estancado, o que é diferente. Mas ele está com viés de queda. Eu acho que o grande problema é o que você citou. Não existe nomes de generais que sucedem o Lula. E talvez alguns generais que estão em ascensão não sejam do partido do Lula. É difícil o Lula engolir justamente porque o moral dos petistas está baixo, que é o caso do Flávio Dino. Então ele tem um problema grave, sim. Você acho que tocou no principal problema, mesmo exposto, do lulismo. É que ele não tem, fora o Lula, ninguém com uma capacidade política razoável que consiga sucedê-lo. O Pedro Miguel, nosso ouvinte da Tijuca, está nos acompanhando, ele registra que, me parece que concorda com você, qualquer esquerda hoje dependeria de uma aliança de centro popular que ele caracteriza o PT. O PT seria o centro popular e qualquer esquerda dependeria desse centro popular. O problema é que a direção do centro popular quer se compor com o centro, né, propriamente dito. Então é aí que... Não, mas Paulo, com o centro e com a esquerda.
É isso que a gente tem que Não, mas o que o Pedro clareza. Miguel está destacando é qualquer esquerda, ela acaba dependendo do centro popular. Então, se o Lula consegue polarizar, é inevitável que essa esquerda fique dependente dele, Isso, né? isso. Então, É isso. ele trabalha com isso. E aí, nesse sentido, parece que toda a tática aí utilizada pelo Ciro Gomes é completamente contra os seus próprios interesses, né? Porque dificilmente o Ciro Gomes conseguirá polarizar mais que o PT esse centro, né? Porque parece que essa que é a intenção dele, né? Ele se colocar como alternativa aí para esse centro popular. Só que é o que você falou, né? Ele carece de bases, carece de partido, de movimentos sociais, de uma expressão orgânica mais consistente, que isso o PT tem, né? Eu só destacaria o seguinte: será que essa situação, vou utilizar esse termo, do centro popular petista, né, ou lulista, né? Porque o PT me parece que perdeu um pouco de identidade. A identidade do PT é o lulismo. Né? Então, esse centro popular, será que não é a sina de um projeto, eu não vou falar de esquerda, mas progressista na América Latina? Olha a Argentina, olha o Uruguai, olha o Chile, o México. Eu não sei se essa é uma sina latino-americana, ou seja, a característica de consolidação e de inclusão ou exclusão das classes trabalhadoras, classes populares, conforma uma dependência de um patrono, de um salvador, cria uma cultura da idolatria. E é aí que se insinua a gente como Lula. Porque de um lado, ele veio das classes populares, é um líder que já passou por todas as agruras, vamos dizer assim, de um mito político, câncer, prisão, 2 vezes, que liga então a vida dele com uma certa coerência, uma prisão com a outra, né? Que é totalmente diferente um caso do outro, mas no currículo liga, né? Liga a história, mostra que tem uma coerência, que o poder, o sistema é contra o Lula, mas o tempo inteiro também faz um flerte com o populismo, e o populismo tem essa característica de desorganizar a população, mas unificá-la dentro de um discurso de direito popular. E porque ele desorganiza a população, ele acaba fazendo com que essa liderança tenha essa característica caudilhesca, e essa força política desse caudilho é utilizada para negociar com o centro e com o empresariado. Então, o empresariado, dentro desse populismo que nós temos mais esquerda na América Latina, acaba se sentindo impelido a se aliar para ter um ambiente de investimento de lucro um pouco mais estável. E é aí que nas brechas, como ele se sente impelido, ele se sente subordinado, nas brechas da crise do populismo, esse empresariado avança e tenta destituir esses governos. Me parece que essa é uma sina latino-americana para a esquerda e para o bloco progressista. A gente sempre fica entre o golpe e o populismo de esquerda. Isso aqui assim, digamos, desalenta um pouco um projeto de transformação mais consistente, né? Não, eu diria que afasta completamente, porque não é um populismo de esquerda, não é, Rudá? Aí talvez tenhamos uma divergência, porque não dá mais para caracterizar o PT como um partido de esquerda. Ele é um partido popular, ele é um partido que tem um líder como o Lula. Mas se a gente pegar aí as posições dos governadores do PT, me parece hoje o PT é uma força de centro, né? Com preocupações sociais. E aí, nesse sentido, eu desdobro a nossa conversa justamente te perguntando o seguinte: e a dita esquerda brasileira tem algum futuro? Esquerda mesmo, né? Primeiro que me parece que ela é muito dividida, ela perdeu uma visão estratégica também de transformação brasileira, e o que existem hoje são embriões de uma esquerda que procura resistir. Mas como é que você vê o futuro de uma esquerda realmente esquerda? Eu acho que o futuro é o que sempre teve, né?
a esquerda sempre teve. Né? É um futuro cujo horizonte é muito limitado, né? Ou seja, alguns sindicatos, alguma coisa no movimento estudantil, aí instalado em alguns sindicatos, o movimento estudantil passa a ser apenas um jogo de posicionamento interno, de reconstrução ou de manutenção dessa pequena força representativa. Eleitoralmente, ela só começa a ter chance quando ela caminha para um populismo de esquerda, ou com um discurso para a classe média intelectualizada e descolada, cult, né? Mas não sai um pouco disso. Essa esquerda brasileira tem uma dificuldade para falar para a massa. E tem uma dificuldade enorme para poder admitir que a massa pobre do Brasil, ela abraçou valores liberais, do empreendedorismo. Aliás, você tem, por exemplo, inclusive, gente do PSOL, que hoje está em cargos altos de universidades públicas, por exemplo, do Rio de Janeiro, que defende o empreendedorismo, como se fosse um projeto de esquerda. Então, assim, é uma capitulação, uma dificuldade para ter um discurso popular para as massas, mas que não capture para uma visão liberal fácil de faça você mesmo, né? Então, assim, eu acho que a esquerda no Brasil tem uma certa dificuldade, eu acho que não é nem de diagnóstico, é de posicionamento político, é de metodologia. É como se ficasse entre a cruz e a caldeirinha, ou seja, entre o partido de quadros que se infiltra nas organizações de massa para tentar dar a direção, e engraçado que nunca dá, ou dá em momentos muito específicos, e depois some, ou então esse populismo de tentar falar sem nenhuma crítica aquilo que se fala no botequim. E é um risco danado. No último período, nós tivemos uma oxigenação, mas também liberal, nesse discurso, através dos identitários, né? Que são completamente comunitaristas, eles não têm projeto social. Você chega para um identitário, por exemplo, neofeminista, ou antirracismo, mas dessa nova lavra, né? E pergunta qual é o projeto de saúde. Não tem. De segurança pública. Não tem. De desenvolvimento industrial. Não tem. Política universitária. Não tem. Eles não têm. Eles só falam da pauta fechada comunitarista deles. Eles estão muito voltados para as suas próprias pautas. A minha ponderação é a seguinte: essa esquerda não foi desarticulada completamente pelo lulismo? Porque aí eu não me refiro a organizações de esquerda, eu me refiro a movimentos com vocação de esquerda pela sua própria natureza, como é o caso do MST, do MAB, do próprio MTST. E, sendo isso, o que se coloca hoje não seria a necessidade de se reconstruir a esquerda brasileira? Olha, eu concordo totalmente com o que você disse. É isso mesmo. O lulismo destruiu um projeto de esquerda no Brasil e colocou no seu lugar uma pauta rooseveltiana, aquele Estado concentrador dos recursos de investimento, orientação do empresariado. Você caracterizou como pauta? Rooseveltiana, Roosevelt. do Roosevelt. Sim, do Roosevelt. Do New Deal. Então, assim, é uma pauta desenvolvimentista, né? Clássica, né? Que é forjada num triângulo, né? Eu não posso concordar com isso, porque o desenvolvimentismo clássico, se fosse aplicado aqui no Brasil, daria uma revolução danada, viu? Pois é, mas deu na prisão do Lula, né? Oi? Deu na prisão do Lula, né? Não, olha, vou dar aí uma parte aqui. O desenvolvimentismo latino-americano já foi algo bastante deformado em relação ao desenvolvimentismo original. E isso que a gente sofreu aqui, não é à toa que essa turma cunhou a expressão neodesenvolvimentismo, porque não é possível ser desenvolvimentista ou ter um projeto que pretenda ser desenvolvimentista
com as reformas que orientam o Brasil desde os anos 90. É impossível isso. Aí, nesse sentido, eu inclusive já tive a oportunidade de conversar com o próprio Ciro Gomes, que bate muito nessa tecla do desenvolvimentismo. Eles são, na verdade, neodesenvolvimentistas, e que isso não tem nada a ver com o desenvolvimentismo original. Então, a gente está muito longe disso. Antes fosse isso, no meu ponto de vista. O imbróglio é muito maior. Não, eu entendo. É que o desenvolvimentismo, o clássico, ele tem uma lógica da presença do Estado, mas não vou entrar aqui em teoria, né? E de orientação... Não precisa, até porque, Rudá, desculpe, eu fiz essa provocação para você, mas eu não vou poder te dar espaço, porque o meu tempo acabou. Não, mas eu nem vou fazer. Eu te peço perdão aí pelo meu mau jeito. Olha, Rudá, o Valmir aqui gostou muito da tua análise, falou ótima entrevista com o Rudá, e eu espero que a gente volte a conversar mais vezes aí ao longo desses meses do ano de 2020. Um abraço para você. Um abraço, eu que agradeço, e desculpe eu que dei problema para vocês aí com os meus horários. Não, sem problema. Tudo em ordem. Um abração aí. Um abração para vocês. Um bom dia para ti. Conversamos aqui com o Rudá Hit, vamos rapidamente encerrando nosso programa, passamos aqui do nosso horário. Eu agradeço a audiência e amanhã tem mais. Às 8 horas da manhã a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes AM 1360. Um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã.